Olá, tudo bem? Eu sou a professora Débora e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a geopolítica do continente europeu. Você estudou recentemente sobre alguns aspectos naturais, sociais e econômicos daquele continente, e isso é ótimo, porque quando a gente conversa sobre geopolítica, a gente precisa ter esse cenário por trás, a gente precisa conhecer quais são os recursos, características dessa população e também a produção econômica, mas o mais importante desses é conhecer os recursos naturais. Por quê? Os recursos naturais, eles são estratégicos e geopolítica se trata do uso estratégico dos recursos, especialmente os recursos naturais. Tem sido assim ao longo de muitos anos. E para isso, então, a gente tem que olhar para o continente europeu de uma maneira geral para perceber um aspecto bastante peculiar daquele continente. Você pode olhar aí no seu material, em algum atlas, ou acompanhar aqui conosco. Dá uma olhada nos continentes. Você percebe o continente americano, africano e Ásia, eles têm tamanhos territoriais bastante consideráveis. A Oceania é um continente diferente, pequeno, porém a Austrália sozinha é o continente e os demais países estão nas ilhas. Já o continente europeu, né, aqui ó, circulado, para você prestar atenção bastante nele, você pode perceber que ele tem um tamanho reduzido, um território bem menor do que quando comparado aos demais continentes e também uma grande quantidade de nações. Diferente da Oceania, são todos vizinhos, muito próximos uns dos outros. Então, assim, a limitação territorial significa limitação de recursos naturais. E com a limitação de recursos naturais, você deve sempre pensar o seguinte: a limitação territorial, a limitação, consequentemente, de recursos naturais também limita produção, utilização, por exemplo, numa indústria bélica, né, de armas, as indústrias de base, todos os tipos de indústrias, todos os tipos de produção são limitados quando você tem os recursos naturais limitados. Porque os recursos naturais eles viram fontes energéticas, eles viram agricultura, pecuária, o que você usa de recursos vegetais, tudo isso são os recursos naturais. Por isso que quando a gente pensa em geopolítica, além dos conflitos, das reuniões de líderes globais, do global, você sempre tem que ter como plano de fundo quais são os recursos naturais que estão envolvidos nessa história. Petróleo, água, madeira, todos os tipos. Você precisa sempre prestar atenção nisso. Quando comparado ao Brasil, o tamanho do nosso praticamente continentais, nós temos uma grande biodiversidade, muitos recursos naturais, muitos recursos energéticos, hídricos, vegetais, grandes pastagens, agricultura e por aí vai. Até por isso a gente foi tão interessante no passado quando fomos colonizados por um país do continente europeu. Bom, sendo assim, se essa é uma característica do continente europeu de longa data, o que era feito antigamente para conseguir conciliar essa situação? Bom, eles tinham 3 soluções básicas, entre elas fazer acordo com nações, com reinos vizinhos, esses acordos inconstantes, instáveis em alguns momentos. Uma outra opção, a segunda, é expandir o território. Pode se conseguir de 2 maneiras, invadindo ou se casando para conseguir essa associação, essa parceria. Houve uma época que o continente europeu, praticamente todo mundo era parente de todo mundo ali nos reinos, na realeza, porque eles fizeram isso estrategicamente. Evitava invasões e expandia possibilidades de exploração. A terceira possibilidade é explorar áreas em outros continentes. Por exemplo, o que aconteceu aqui com o continente americano, principalmente a América Latina, que foi colônia de exploração do continente europeu, assim também como a parte da Ásia e o continente africano. Beleza? E aí, assim, a população sempre sofre bastante com isso, mesmo a população europeia, porque quando eles eram invadidos, ali alguma nação, algum reino era invadido, sofriam com essa invasão, perdiam suas propriedades, trabalhos, etc. E quando eles eram os que invadiam, isso tudo era muito caro, muito custoso, e o custo disso era dividido para a população em forma de impostos. Bom,
Vamos pensar ali agora já um pouquinho mais em outro período, Revolução Industrial. Começa na Inglaterra, se espalha para a Europa e uma das coisas mais importantes que foi necessário durante a Revolução Industrial, obviamente, e ainda é para toda a indústria, é a matéria-prima. Claro que a Europa tinha, porém ela se esgotou rapidamente, relativamente rápido, e eles precisaram buscar em outros lugares. E aí eles lembraram de que um lugar riquíssimo de recursos minerais, continente africano. Também foram para a Ásia, mas eu gostaria de pôr um foco no continente africano. O subsolo do continente africano é escudo cristalino, riquíssimo em minerais, em quantidade e em qualidade. Era assim realmente a mina para eles encontrarem tudo o que eles precisavam. Por isso muitas nações europeias, você viu isso ano passado, no 8º ano, eles se dividiram, eles fatiaram o continente africano de acordo com seus interesses e passaram a explorar esses recursos minerais por muitos anos. Provocaram muitas instabilidades políticas ali dentro e deixaram, depois que saíram, essas instabilidades ali. Uniram povos inimigos no mesmo comando deles e separaram nações, separaram reinos, separaram tribos, separaram povos. Bastante complexa essa situação. Bom, vamos lembrar que a gente tem nesse período também uma Alemanha que ela não se vê, que ela não está unificada até o final do século XIX. Quando ela se unifica, ela acorda e encontra um continente europeu já cheio de recursos naturais sendo explorados de outros lugares, principalmente ali do continente africano, mas já com histórico de explorações de recursos. Naquele momento, sem essas parcerias, participando desses jogos de parcerias, a Alemanha, anos depois, né? Você conhece bem a história ali da Segunda Guerra Mundial, começa a expandir a sua possibilidade de recursos naturais entre os seus vizinhos. A expansão territorial é muito estratégica por tudo que ela pode trazer. Você ter uma nascente de um rio é estratégico, você ter um subsolo com petróleo é bastante estratégico. Isso também dependendo da época. Até quando você tem ali a Segunda Guerra, já no período da Primeira Guerra Mundial, o recurso energético da Europa também começa a diminuir, que era carvão, e passa para o petróleo. O olhar sobre o Oriente Médio muda completamente. Percebe? Essa ligação sempre relacionada aos recursos naturais? Beleza. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, né? E ali na Primeira Guerra, Segunda Guerra, você pode perceber sempre blocos. Ao longo da história mundial, a gente percebe a Europa sempre precisando se unir com outros países ali, fazendo blocos. Isso se dá principalmente por essas limitações, a limitação territorial, fazendo com que tenha limitações de recursos, precisando de parcerias para compor uma quantidade, algo que seja significativo para concorrer, para negociar melhor, para ter melhores condições no mercado internacional. Passa a Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, o mundo se divide ideologicamente e a gente tem a Europa também fazendo parte disso. Um lado do bloco capitalista, o outro socialista. A Europa forma umas outras tentativas de bloquinhos, de agrupamentos e acordos sociais, políticos, e você pode perceber. A comunidade dos estados independentes, você vai ver aí no seu material, e você vai ter aula disso. Também a comunidade econômica do carvão e do aço. Todas as parcerias, até que posteriormente, mais para o final do século XX, se forma a União Europeia. A princípio, ela é bastante heterogênea, porém, assim que entram outras nações, começam os problemas, porque aumenta a heterogeneidade. A heterogeneidade que é marcante no continente europeu. Sabe que teve um período, há poucos anos, onde algumas nações um pouco mais pobres e mais simples, elas tiveram problemas financeiros por conta das crises do capitalismo e eles foram chamados de pigs, que seria porcos.
Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Foram chamados assim pejorativamente por conta dos seus problemas econômicos que acabaram pesando sobre o próprio bloco econômico da União Europeia. Até por conta dessas descompensações e crises, alguns países estão com vontade de sair do bloco. Note, é sempre um desafio entre equilibrar isso, entre o unir-se e potencializarem-se, né, as nações, e ao mesmo tempo também acabar pagando pela conta daqueles que têm menores condições que os países, as nações mais ricas. Basicamente, a gente tem um grande dilema no continente europeu: soberania nacional e a necessidade de articular e integrar aqueles países. Lembra sempre disso, tá bom? Até mais!